gente ficou responsável por abordar o tema sobre legislação, recomendação e impacto sobre o bem-estar animal e a qualidade do produto final no abate humanitário de bovinos. O nosso grupo é composto por Juliane Carvalho, Lara Liz Plácido e eu, Sueli Albão. Então, a preocupação com o bem-estar animal no manejo pré-abate iniciou-se na Europa no século XVI. E existem relatos de que os animais eles deveriam ser bem alimentados, ser bem tratados e estar descansados ali antes do abate. E que depois esses animais eles iriam receber um golpe na cabeça, né, que iria deixar eles inconscientes. Isso antes de realizar a sangria, né? Tudo isso para evitar o sofrimento dos animais. Entretanto, a primeira lei geral sobre bem-estar animal surgiu no ano de 1822, na Grã-Bretanha, e no Brasil, há décadas já existem leis que sustentam a obrigatoriedade de atenção ao bem-estar dos animais, né? E a aplicação de penalidades a quem infringir a lei. Então, a primeira legislação brasileira que trata desse assunto é o Decreto-Lei número 24.645, de julho de 1934. Então, esse decreto ele é de extrema importância para a proteção dos animais, né? Estabelecendo, então, diretrizes e normas que buscam a garantir o bem-estar e a integridade desses animais aqui no nosso país. Então, esse decreto ele consolidou diversas leis e regulamentos referente ao tratamento desses animais, né? Definindo, então, responsabilidades e direitos referente a esses animais. Então, foi a partir desse decreto de 1934, né, que foram estabelecidas as primeiras leis, né, ou seja, foi a base para a proteção dos animais aqui no Brasil. E para avaliar o bem-estar animal, é necessário que sejam mensuradas, né, diferentes variáveis que, de certa forma, interferem na vida dos animais. E, para isso, o Comitê Brandberg desenvolveu o conceito das 5 liberdades, que foram aprimoradas pelo Conselho de Bem-Estar em Animais de Produção do Reino Unido, e tem sido adotado mundialmente. Então, essas 5 liberdades, elas garantem, então, que os animais eles devem ser livres de sede, fome, malnutrição, livre de desconforto, livre de dor, injúria e doença. Os animais devem ser livres para expressar o seu comportamento normal e serem livres de medo e estresse. Então, o bem-estar animal, ele é o resultado, então, da somatória de cada liberdade mensurada, né, para avaliar de forma abrangente todos aqueles fatores que, de certa forma, interferem na qualidade de vida dos animais. Então, a nossa apresentação tem como principal objetivo promover a conscientização sobre a importância do bem-estar animal no contexto do abate humanitário de bovinos e suas implicações na qualidade dos produtos finais. Então, como eu falei anteriormente, a primeira legislação brasileira, né, que trata desse assunto, ou seja, sobre o bem-estar animal, é o Decreto-Lei de número 24.645, de julho de 1934. E esse decreto, ele proíbe qualquer ato de crueldade contra os animais, seja maus tratos, seja abandono, qualquer tipo de prática que leve ao sofrimento desnecessário desses animais. Estabelece também que os proprietários e os responsáveis, eles têm a obrigação, né, de cuidar e zelar do bem-estar desses animais. O decreto também ele prevê a criação de órgãos competentes, né, a fim de fiscalizar e garantir o cumprimento das normas de proteção dos animais. Eles também definem sanções, ou seja, penalidades para aqueles que infringirem as disposições do decreto, né, como multas e entre outras penalidades. E por último, esse decreto ele enfatiza a importância da educação e da conscientização da população sobre a proteção dos animais. E então, esse decreto, ao longo dos anos, ao decorrer dos anos, né,
foi surgindo novas legislações para assegurar, entre outras finalidades, o cumprimento das normas de abate e bem-estar no manejo pré-abate dos animais de produção, como o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, o RISPOA, conforme o Decreto número 30.691, de 29 de março de 1952. E aí, esse decreto, ao longo dos anos, ele foi sofrendo alterações, tornando-se, então, um importante instrumento para o cumprimento da lei nessa área, né, na área do abate. E as mais recentes legislações brasileiras sobre o bem-estar dos animais de produção são a Instrução Normativa número 3, de 17 de janeiro de 2000, que é um regulamento técnico do método de sensibilização para o abate de animais de açougue. Tem um ofício circular de número 550 e 562, que estabelece adaptações da circular número 176 de 2005, que estabelece, então, atribui responsabilidade aos oficiais federais, né, para verificação do local e documental do bem-estar do animal, né, através de planilhas oficiais padronizadas. Tem a normativa número 56, de 6 de novembro de 2008, né, que estabelece, então, os procedimentos gerais de recomendação de boas práticas de bem-estar, né, para animais de produção e para animais de interesse econômico. E, por último, a Instrução Normativa de número 46, de 6 de outubro de 2011, que contempla, então, os requisitos de bem-estar animal, né, dentro das normativas técnicas para instalação, para o manejo, nutrição, aspectos sanitários e ambiente de criação nos sistemas orgânicos de produção animal. E aí, as diretrizes brasileiras de bem-estar animal, elas são elaboradas com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde Animal. E essas recomendações, elas abordam a necessidade dos animais, né, de produção, de que esses animais de produção eles não sofram durante o período pré-abate, envolvendo, então, os seguintes aspectos. Então, aqui tem algumas imagens que caracterizam esses aspectos. E essa primeira imagem, então, está relacionada ao transporte dos animais, né, que os animais eles devem ser transportados apenas se eles estiverem em boas condições boas condições físicas. Os manejadores, eles devem conhecer o comportamento, né, compreender o comportamento animal. Animais que estão machucados ou lesionados, né, ou que estão em condições que não conseguem se locomover, eles devem ser abatidos rapidamente, imediatamente, de forma humanitária. E não é permitido o uso de objetos que possam causar dor, injúria a esses animais. E o uso de bastão elétrico ele não é permitido, apenas em casos extremos. E o ambiente da área de descanso ele deve ser iluminado e apresentar o piso bem drenado, respeitando, então, o comportamento natural dos animais. E no momento de espera do frigorífico, né, esses animais eles devem ser supridos de acordo com as suas necessidades básicas, né, como fornecimento de água, espaço e condições favoráveis de conforto térmico e etc. Então, são esses aspectos que devem ser atentos, né, mas existem outras infinidades de aspectos que devem ser seguidos a fim de melhorar a questão da produção com base no bem-estar animal. Com isso, se tem também a principal importância da conformidade legal do abate de bovinos, seria então estar relacionado ao bem-estar animal, né, pois garante tratamento ético e humanitário dos bovinos, minimizando o sofrimento. Também a qualidade da carne, porque reduz o estresse dos animais, né, melhorando características sensoriais do produto finais. E por último, mas não menos importante, está relacionado à saúde pública, porque se tem, então, uma segurança, né, assegura que os produtos eles sejam seguros para o consumo humano, prevenindo, então, doenças.
pouco sobre as recomendações para abate humanitário, como uma diretrizes que garante o bem-estar do animal, desde o embarque até as propriedades do frigorífico, né, que garante, evite os maus tratos dos animais, negligências, e evitando eles na sua cadeia produtiva. E aqui eu trouxe algumas diretrizes da OIE, que é sobre o manejo e abate dos animais. Eu trouxe aqui umas principais, que tem o artigo 7 e 1, princípios gerais, tem o deslocamento e manejo dos animais locais, ação e cuidado com os animais em locais de estabulação. Essa tem como principal objetivo buscar garantir animais destinados ao consumo humano durante as operações precedem que permitem seu abate, a morte e suas práticas se aplicam ao abate matador das seguintes animais domésticos, bovinos, porcos, equinos, cervos, equídeos e muito mais. Pode passar? E para ver bom manejo para abate, deve haver boas práticas, né? E para que isso ocorra, tem que ter uma harmonia entre os três elos, que é relações, pessoas e animais, né? Que eles visam buscar minimizar o nível de estresse dos animais e nas pessoas que estão envolvidas. As instalações está relacionado com a forma como a estrutura física da fazenda e do frigorífico é projetada e é construída, né, para favorecer o manejo. As pessoas, né, que como elas interagem com os bovinos e com as instalações E os animais, que eles reagem ao ambiente e o comandos de pessoas em manejo, havendo diferenças individuais e entre raças, como vocês podem ver nessa imagem, outras imagens de bovinos, eles estando em menos estresse, ou seja, calmo, facilita-se o manejo. E aqui, para ter o abate, é importante mais o transporte adequado, né? Eu trouxe a imagem de um veículo bastante utilizado, e o transporte adequado, o veículo, ele tem que atender os requisitos sanitários e de conforto estipulado na RISPOA, proporcionando uma ventilação adequada, espaço suficiente e proteção contra condições adversas. E, além disso, procedido o manejo cuidadoso dos animais durante o processo, né, minimizando estresses e prevenindo de lesões. Também é importante sempre estar proporcionando água para eles o tempo todo. E aqui, para isso, locais é importante sempre ter água de qualidade, e é importante ter essas áreas, né, para que o animal, assim que ele chega, ter proporcionar um tempo para ele de qualidade. Corredores e passagens, é importante o uso de grapa, evitando assim a queda desses animais. Corredores sejam um pouco maiores que os seus tamanhos. Aí o sistema de infecções até doenças. E abate humanitário, que é mais ou menos vai já a consciência do animal, tem o principal, o animal não sentir o da dor. Esse método é utilizado pistolas, que tem dois tipos, ela pode ser usada pode ser manualmente ou automático, de gatilho ou de disparo. E aqui eu vou ter uma área um pouquinho consciente, o objetivo pode passar.
depois feito bastante, utiliza-se a faca, né, corta as artérias caratóides e artérias vertebrais, né, que estão aí seguindo o coração. E só pode fazer esse método depois que o animal está completamente adaptado, ou seja, a verificar as ausências finais de sensibilização. Se tiver alguma dúvida, refazer o processo. Realizada com a faca, né, que fala, fazem após que agora os impactos, né, do bem-estar animal na qualidade do produto final. Pode passar. Então, o estresse durante o ciclo reprodutivo vai desde o manejo inadequado na fazenda, quando esses animais eles têm práticas, né, as pessoas que vão manejar esses animais têm práticas agressivas desses animais. Também em relação à forma também que vacina esse animal, alteração na dieta também, e em relação à restrição de água, e também quando esses animais, eles, em relação à competição social, né, são colocados em grupos que eles possam brigar, e aí isso também vai interferir. E os impactos diretos, né, é a redução do desempenho e a saúde, né, durante esse estresse, durante o ciclo reprodutivo. E o estresse pré-abate é durante essa deslocação, né, para o abatedouro, né, que carregamento e descarregamento, quando esse animal não é bem manejado, né, e aí ele tem tem exposição ao frio, ao calor, né, durante, e também em relação às longas distâncias também, se for um local muito longe, né, do frigorífico, aí esses animais vão sofrer, consequentemente, e a mistura também dos lotes, como já falei, vai proporcionar que esses animais venham a ter briga ou alguma coisa durante esse transporte, e a privação de água, né, durante esse período, né, de transporte até lá abatedouro, que é tipo um jejum desses animais, jejum e privação de água. Pode passar. Então, de maneira geral, esse estresse vai causar impactos na qualidade da carne, né? Aí tem a carne DFD, que significa escura, firme e seca. Ela é um estresse crônico. A redução da glicogênio muscular vai aumentar o pH, vai alterar a cor, a textura e a maciez. Essa carne ela vai ficar mais dura e escura. Já na carne PSE, que é uma carne clara, mole e enxutiva, onde o pH vai baixar, a cor vai ficar clara, vai ter uma moleza mais nessa carne, tipo, vai ser uma carne mais mole, mais pálida. E é como vocês podem observar aqui, ó, em relação a uma carne normal, não sofreu estresse, ó, mais avermelhada, e comparando com as outras. Eu esqueci de falar que essa PSE é quando é o estresse agudo.
Pode passar. Aí eu trouxe uma imagem aqui para vocês observarem, outra imagem melhor, como é que fica a carne, diferenciação. Pode passar. Aqui, ó. Uma carne que com estresse, ou sem estresse, e outra com estresse. Olha como a coloração dessa carne. Mais preta, mais dura. Então, isso vai dificultar, né? Menor aceitação do consumidor em comprar esse tipo de carne. É uma carne dura. Então, vai ter menos aceitação do produtor. Então, é importante essas etapas para a qualidade do produto final, da carne, do consumidor. Isso vai impactar, né, claro, financeiramente. Pode passar. E os desafios e perspectivas futuras, né? Claro que tem que investir mais em pessoas capacitadas, né, que conheçam de maneira geral tudo isso em relação ao manejo, a como manejar esses animais e que esses animais não sofram assim, tanto, né, estresse, porque no final os animais sempre, eles, como no pré-abate, vai ter um estresse, mas reduzir esse estresse desses animais. Então, pessoas capacitadas que saibam manejar esses animais. E as perspectivas futuras é que com o tempo, né, tenham novas tecnologias que possam reduzir, né, em relação tanto do estresse quanto na parte do abate, né, humanizar mais. E é isso. Não tá saindo o áudio, Lara. Não tá saindo? Agora saiu. Aí, como conclusão, né, eu uso vários final é o respeito ao bem-estar animal, né, desde o momento do abate até o abate propriamente, impacta diretamente na qualidade da vida é agregado, cometer a forma de falando que a pelo produtor. A legislação aplicável ao saber apenas para promover práticas sociais do técnico comprovado pesquisado no manejo da profissional tem essencial nesse contexto. Significativamente para implantar constantemente E obrigado, pessoal, pela atenção.